E agora a gente vai conversar sobre um assunto que é delicado e muitas vezes difícil dos pais conseguirem identificar: a depressão infantil. E para falar sobre isso, a gente trouxe a psicóloga Marília Faco. Tudo bom, Marília? Tudo bem, Joana. É engraçado, né? As pessoas pensam que depressão é uma coisa que só adulto tem. Não só as pessoas como um todo, como até a década de 60 ou 70, a literatura tem mostrado que depressão infantil não existia, né? Porque as crianças não eram ainda maduras psicologicamente, cognitivamente, para, entre aspas, serem acometidas pela depressão. A partir de 70, a gente já vê estudos, inclusive norte-americanos, apontando que a depressão existe, a depressão infantil, né? E que para a gente chegar a um diagnóstico da depressão na criança, a gente precisa levar muito em consideração ainda os critérios dos adultos, né? Para diagnosticar a depressão em adultos, né? Como é que a gente pode realmente perceber isso? O que acontece com a criança que o pai ou a mãe podem estar identificando esse problema? Existem algumas questões, né? Alteração de humor, né? Na maior parte do tempo, porque criança tem alteração de humor. Então eu quero que fique bem claro que tudo que eu vou falar aqui precisa sim de um acompanhamento de um especialista. Então a gente está abrindo um espaço para falar sobre um assunto, mas é interessante que, se os pais tenham dúvidas, procurar um especialista e não fazer o diagnóstico por eles. Não, eu acho isso muito importante que você está falando, Marília, porque pai e mãe ainda tem muito receio de levar o psicólogo, porque não deixa eles não, ficam pensando que falharam como pais, né? Porque não conseguiram fazer o trabalho que é o mais essencial, que é o cuidar da criança. Mas na verdade a psicoterapia, né, vem para ajudar e auxiliar muitas vezes não só a criança, mas os pais, não é isso? Sim, e quando a gente fala de psiquiatra, então, às vezes é um ponto bem delicado no consultório. Mas existem algumas questões que os pais podem perceber e procurar uma ajuda, né? Que é a questão da alteração de humor, né? Então, ou crianças mais irritadiças ou crianças mais tristonhas. E cabe dizer que depressão não é sinônimo de tristeza, né? Existem outras coisas por trás disso. Então, falta de interesse nas atividades. Então, ele tinha interesse anteriormente, agora ele vai perdendo o interesse pelas atividades do cotidiano, perda ou ganho de peso sem uma causa médica aparente, isso também é um dos critérios que fazem a gente perceber. A insônia, ou ele acorda no meio da noite, ou ele dorme muito, né? Isso também sem nenhuma causa médica aparente. A agitação, né? Essa agitação, ou ele fica mais apático nas questões do dia a dia, né? Então eu acho que a gente tem alguns pontos que podem fazer a gente perceber dificuldade de decidir, né, sobre qual atividade seguir, falta de concentração também. E aí tem uma questão que sempre me perguntam, né, que como diferenciar a depressão infantil de um distúrbio de déficit de atenção, por exemplo. A criança com déficit de atenção, ela tem interesse nas atividades, ela tem um foco, e a criança que tem uma tendência a ter uma depressão, ela não tem mais esse interesse, né? Ela fica mais apática, ela fica mais sonolenta, ou ela fica irritadiça, né? A criança com depressão, inclusive, os estudos apontam que ela fica, inclusive, hiperativa. E aí nós, como profissionais, temos que estar ali sempre com contato com a família. E existe todo um procedimento para a gente chegar a um diagnóstico. Primeiro, é um diagnóstico delicado, cuidadoso, então a gente tem inventários para fazer uma primeira triagem, contato com os pais e conhecer a escola e a rotina dessa criança. É um assunto muito vasto, né? Tem muita coisa ainda pra gente falar, mas essa prévia já foi muito boa. Obrigada, viu, Marília? Obrigada, Joana. Então agora a gente segue pro intervalo e na volta a gente continua esse papo.